E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre a série Halo que estreou e superou as minhas expectativas. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Koubich, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. A gente está sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Eu realmente achei esse primeiro episódio assim muito legal, muito acima da média daquilo que eu estava esperando para uma série que vem de um universo muito grande dos games e que normalmente não tem uma adaptação assim tão fácil de fazer. Normalmente aquela experiência que a gente tem nos games é muito difícil de passar para o audiovisual, mas dessa vez foi muito legal. Mas para quem não joga, assim, não tem a mínima importância, porque dá para entender a história muito facilmente pelo que eles vão contando ali. Humanity's best weapon. Então, para contextualizar, para quem não conhece nada ainda, num futuro a humanidade está lutando contra seres alienígenas, os Covenantes, e aí tem uns super soldados, e entre eles o Master Chief, que é o principal da história aí, que a série está contando a sua trajetória. Master Chief, huh? E mais alguns povos humanos que também estão por ali, só que são contra, estão tentando a independência em relação ao controle central da Terra. Então a gente tem 3 elementos aí centrais na história que vão convergir para essa narrativa. Então o seriado começa justamente contando sobre esses pontos aí que estão na sinopse. E a gente tem um personagem principal que é justamente o Master Chief, que é um soldado super forte, que faz parte dos espartanos, e que ele foi modificado a ponto de ser quase imbatível. Do outro lado a gente vai ter os Covenantes, que também são bem difíceis de derrotar e que estão nessa guerra contra a humanidade. Aí no meio dessa aparece esse povo que é completamente dizimado, a sua aldeia, e sobra uma menina que vai participar da história mais ativamente nesse primeiro episódio. Então o Master Chief, ele acha um artefato, né, que vai ter uma interação com ele e com máquinas, que vai ser bem interessante também, que os Covenantes estavam procurando, e a partir disso a história vai começar a tomar um rumo. Por quê? O Master Chief, em princípio, ele cumpria ordens de uma maneira muito rígida, então ele não discutia nada, apenas cumpria as ordens. A partir do momento que ele começa a tocar nesse artefato, ele começa a ter uma certa consciência, lembrar de algumas coisas, e a partir disso sim que vai ter algumas ações, como por exemplo a sua interação com essa menina que estava nessa aldeia, que foram muito legais. É uma produção assim muito perfeitinha, assim, acho que a única coisa que me incomodou foi uma ceninha só, que teve um probleminha de iluminação ali, que deu pra ver que o fundo era um chroma key, mas de resto assim foi redondinho. A computação gráfica ficou muito perfeitinha, o roteiro com muita ação, do início ao fim, e isso é uma coisa muito legal, assim, porque normalmente quando faz aquela introdução é um negócio mais chato, mais demorado. Não, eles já começaram com batalhas, aí depois tem algumas conversinhas, mas depois já vai muito animado do começo ao fim, ação direto. Então foi um início muito promissor, que me fez querer assistir todos os episódios. Acho que provavelmente vai ser um grande sucesso nessa área de ficção científica, né, que a gente é muito órfão, tem poucas coisas assim que valem realmente a pena de assistir. E essa ela cumpre o seu papel direitinho. Então é uma ficção científica com ação o tempo todo, não tem enrolação, é 40 e tantos minutos assim de muita adrenalina. E os personagens eles meio que vão se transformando ali já direto no primeiro episódio. Isso eu também achei bem dinâmico. A escolha dos atores assim foi muito legal. Então tem todo um lance político que vai rolar ali por trás dos humanos, que também estão em guerra com os outros humanos, porque eles querem o controle total e os outros querem a independência, essas tribos que estão espalhadas. Então, claro que isso vai ficar em segundo plano, porque eles vão ter que se juntar para lutar contra um inimigo maior, que são os Covenantes. E eles têm assim armas que são muito legais. Mas repito, assim, ó, se você não conhece os games, que é uma das maiores franquias da história, não tem problema, porque dá para assistir tranquilamente. Inclusive o roteirista falou que ele deixou os games de lado justamente para fazer uma história mais diferente, assim, porque não seja aquilo que o pessoal já esteja acostumado. Isso às vezes é muito bom e às vezes é muito ruim. Nesse primeiro episódio funcionou maravilhosamente bem, eu estou realmente empolgado com esse piloto. Então a gente vai ter política, embate, coisas que vão acontecer por trás dos bastidores que as pessoas ali, os soldados, não sabem. E tem outros personagens que vão aparecendo ali que somente cumprem ordens. Então é um negócio assim que vai se reorganizando ali, para que haja meio que tipo uma rebeliãozinha de alguns personagens. Então a grande questão desse começo da série é justamente o artefato. Então isso a gente vai ter assim uma boa pegada já para o início na sequência, com muita ação também esperada para o segundo episódio. Então eu recomendo fortemente que vocês assistam, mesmo quem não é tão fã de sci-fi,
porque também tem muita ação ali. Então eu recomendo de verdade, já curti bastante esse primeiro episódio, não teve nada de morno como eu li no UOL, foi muito quente, foi muito legal. E teve pouquíssimas falhas, assim, a nota é mais de 8, 8,5, quase 9 assim para esse primeiro episódio. Caso você já tenha assistido, dê sua opinião aqui embaixo. E aí na sequência eu faço um vídeo com spoilers também para a gente poder conversar para quem já assistiu. Lembrando, não se esqueça de curtir o canal, que é um canal novo e está crescendo. Um abraço e até o próximo vídeo.